Salve, salve pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado para essa edição de Páscoa está ela, Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro. E aí, Júlia, como é que tá? Tudo bem? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí para essa edição de feriadão. É isso aí. Bom, aqui no podcast Touros e Ursos, a gente comenta as notícias que mexem com seus investimentos e com o mercado. Bom, e ninguém melhor para falar de mercado do que o nosso convidado dessa edição. Afinal de contas, ele é um market maker. Seja bem-vindo, Thiago Salomão. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Vinícius. Tudo bem, Júlia. Obrigado pelo convite. Vamos falar de mercado. Um primeiro trimestre que não foi tão legal assim para o nosso mercado, mas muita coisa para comentar. Com certeza. Bom, Salomão estava até aqui com dificuldade de te apresentar, porque você tem muitas facetas, né? Assim, é jornalista. Um homem de mil faces, né? Então, eu caí no mundo do jornalismo pela paixão ao mercado, né? Eu sou formado em administração, mas durante a faculdade eu já gostava de bolsa de valores e mercado financeiro e acabei entrando no mercado através do Infomoney, né? Trabalhando como jornalista, né? Os fundadores da Empíricos eram meus chefes na época, né? O Felipe Miranda que me contratou e segui minha carreira dentro do mundo do jornalismo, né? Foram ao todo 11 anos lá no Infomoney. O Infomoney foi comprado pela XP, né? Então fiquei ali tanto no Infomoney quanto na XP fazendo várias funções. Virei sócio da XP em 2015, virei um analista de ações lá em 2016 e aí também acabou tendo a sorte ali de o mundo dos podcasts começou a surgir, né? Tive lá na XP o Stock Pickers e quando eu saí da XP em 2021, aí a gente criou o Market Makers e cá estou eu, né? Continuando com esse lado de comunicação, né? Que fica muito forte no podcast, mas também exercendo análise de ações e investimentos através do nosso fundo do Market Makers. Bacana. Bom, o Market Makers diria que é o podcast mais influente da Faria Lima. O Touros e Ursos ganha o prêmio de Miss Simpatia, mas aqui o mais influente, certamente, estamos aqui diante aqui do Market Makers. Bom, e eu acredito aqui que o Market Makers ele tem uma missão que é parecida. A gente tem muitas coisas em comum que eu acho que é levar, Salomão, assim, informação de qualidade para o investidor pessoa física. E, inclusive, nesse sentido, né, o Market Maker está preparando um evento bem grande agora para o mês de abril, inclusive em parceria com o Seu Dinheiro e com o Money Times, que é o Macro Summit. Explica aí para o pessoal que está acompanhando a gente, né, o que é o Macro Summit, o que vai rolar? Bom, primeiro agradecer, né, a parceria que a gente está tendo com esse evento. Desde o meu início lá no Infomoney, desde tudo que a gente sempre trabalhou no mercado financeiro, e acho que os portais de finanças, de maneira geral, acaba tendo essa missão natural de democratizar o acesso ao investimento, né? O linguagem do financês, o Faria Limês, né, um tanto refratária, com vários termos em inglês, não é nada amigável para quem está de fora desse mundo para entender sobre investimentos, né? E o nosso trabalho acaba sendo no dia a dia explicar isso, né, de uma maneira que as pessoas possam entender e fazer bom uso dessas informações, né? E o Macro Summit vem com a ideia de reunir as principais cabeças do mercado, as grandes mentes, para falar de tudo o que está acontecendo no mercado, né, olhando para a macroeconomia brasileira, cenário geopolítico, investimentos de maneira geral. E também fazer um grande encontro, né? A gente vai reunir o Luiz Stuhlberger e o Daniel Goldberg pela primeira vez juntos, né? Desde que foi selada a parceria entre a Verde e a Lumina. O Luiz Stuhlberger dispensa apresentações, né? Talvez o maior gestor da história do Brasil, o que ele fez com o Fundo Verde, toda a sua história, né? De tirar o chapéu. E o Daniel Goldberg, talvez não é uma figura que era tão conhecida, mas desde que ele começou a aparecer em podcasts, pelo menos no nosso podcast, foi sem dúvida o episódio que mais deu repercussão, uma mente brilhante, e a gente vai conseguir reunir todos eles com essa missão, né? Trazer o que as grandes mentes do mercado estão fazendo, estão achando e levar isso para o público geral, né? Um evento online, totalmente gratuito, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de abril. Não, legal. Bom, eu vou pedir para
a gente colocar um link, né, aqui na descrição do podcast. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você pode clicar para fazer a sua inscrição no evento, é gratuito, como o Salomão falou, e também, para quem está acompanhando a gente pelo Spotify, também a gente vai deixar ali o link para vocês se inscreverem no evento. E aproveita também, já aproveitando a deixa, já peço para você curtir esse vídeo, se estiver assistindo o podcast Touros e Ursos pelo YouTube, e seguir o nosso canal, né, o canal do Seu Dinheiro no YouTube também, para saber quando a gente estiver publicando conteúdos novos, assim como também os nossos programas lá no Spotify, né? Se você seguir a gente lá, você vai ser notificado toda vez que sair um episódio novo. Bom, mas por falar em episódio, o tema dessa edição do podcast, Salomão, acho que certamente vai ser discutido lá no Macro Summit. Estou falando do desempenho da Bolsa, né? Acho que havia uma expectativa das mais favoráveis quando o ano terminou. O Ibovespa, né, que é a principal referência do mercado de ações brasileiro, terminou dezembro muito perto do seu topo histórico, ali no patamar de 134 mil pontos, e com aquela cara de que ia dar mais, né, assim, que estava só começando. E de lá para cá, isso não aconteceu, né? A gente tem acumulando uma queda, não chega a ser uma tragédia, mas a gente está registrando aí uma queda acumulada da ordem de 5%, nesses primeiros meses, nesse primeiro trimestre de 2023. E eu fico com aquela sensação, né, para quem acompanha ali o Ibovespa no dia a dia, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, tá um pouco com aquela sensação de roda presa, sabe assim, não parece que a gente está vivendo uma crise que fala, meu Deus, mas ao mesmo tempo você fica, poxa, mas por que essa bolsa não anda? E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer era exatamente essa. Por que a Bolsa não andou, né? Assim, diante de uma perspectiva que era positiva, né? Inclusive com a queda da Selic e tudo mais. Enfim, parece que as condições estão aí e a Bolsa não andou assim. Qual que é a tua percepção e a percepção das pessoas com quem você conversa? Bom, acho que para o mercado e para a vida, né, expectativa dita tudo, né? Se você tem uma alta expectativa, a chance de você se frustrar é grande, né? A gente terminou 2023 com expectativa muito alta de que 2024 seria um ano incrível, né? Porque o que a gente esperava para 2024? A recessão que todo mundo imaginava que ia vir, talvez não viria no mundo afora. Os juros iam começar a cair. E a gente terminou 23 achando que os juros iam começar a cair em março nos Estados Unidos, né? Pensando na política monetária americana, que acaba contaminando todos os bancos centrais, né, mundo afora. E como o Brasil já tinha começado o ciclo de corte de juros mais cedo, era capaz que a gente pudesse acelerar esse ciclo de cortes, né? Então a gente já pensava em Selic em 1 dígito, nos Estados Unidos a taxa de juros caindo 5, 6 vezes no ano, né? Números que traziam ânimo para qualquer pessoa, né? E aí, assim, por que a queda de juros é boa para o mercado? Né, a gente pode pegar lá várias explicações, né, mas basicamente o preço de uma ação, né, ela reflete, uma conta muito simples de um número dividido pelo outro. Né, e o número de cima é o fluxo de caixa da empresa, o número de baixo é a taxa de desconto que você vai dividir isso. Né, quanto menor os juros, menor vai ser essa taxa. Então o resultado dessa divisão vai ser um número maior. Né? Então, por simples aritmética, o preço das ações tende a ser mais alto com o juro caindo, né? E aí, pegando uma estatística totalmente, né, que não tem uma explicação matemática, mas ajuda a comprovar isso, em todos os anos que a Selic terminou menor do que começou, o Ibovespa subiu. E aí você pega outras estatísticas para mostrar o quanto a Bolsa costuma subir em ciclos de queda da Selic. Tudo isso para dizer que assim, não tinha por que a gente esperar um ano ruim para a Bolsa. Por isso que a expectativa é uma inimiga cruel, né? Porque a gente está apenas no final do primeiro trimestre, né? Foi 25% né? Nem metade do jogo, né? A gente está na metade do primeiro tempo ainda, mas dá uma sensação de que podia estar melhor, né? E isso acaba frustrando um pouco. Tem também o lado, no mercado financeiro, isso é muito importante também, que você bem disse, né? A Bolsa não anda, mas também não parece que a gente está numa crise. Mas tudo na vida é relativo também, né? Se você olhar como estão as bolsas lá fora, meu Deus, tá todo mundo super bem, né? Lá fora, você pega Nvidia, pega as techs, pega não sei o que, tá todo mundo renovando máxima histórica, tendo um super rally, aqui não anda, né?
Talvez se caísse, seria até mais enfático, né? Porque a indiferença é o que dói, Exato, né? tem uma correlação. Geralmente, quando as bolsas lá fora sobem, a gente também sobe. Talvez não na mesma velocidade, mas tem uma correlação e a gente não está vendo isso nesse momento. E quando a gente está numa crise econômica interna, acontece isso que você falou. Sobe lá fora, cai muito aqui dentro. Pois é, mas não é nada disso que a gente sente, né? A gente sente uma certa indiferença mesmo, né? A bolsa, ela ficou meio indiferente, né? Mas óbvio que no relativo ela ficou para trás, né? E, bom, tem sido o exercício que a gente tem feito nós, né? Eu e o Matheus, né? Na análise da nossa carteira do Market Makers e também conversando, né? Com gestores, né? Eu até trouxe uma colinha aqui que, assim, a gente chegou ali em alguns indícios aí que explicam, né? Por que a bolsa acabou ficando para trás, né? Bom, primeiro, acho que o mais importante, né? Esse adiamento do início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, né? Era março, foi para junho, talvez vá para julho. Isso, de fato, acaba, né? Porque a gente subiu muito no final do ano passado. Foi uma alta muito forte em um período muito curto, né? Então, normal ter uma correção, né? Ajuste de expectativa. Eu esperava que o juro ia cair rápido, subiu. Agora vai demorar, caiu, né? Não me preocupa muito, porque é sinal que o juro ainda vai cair. Ninguém está falando que não vai cair os juros, né? Então, o cenário ainda é de queda de juros. Óbvio que para quem é um pouco mais ansioso, ajuda a explicar essa correção. Mas aí a gente teve também, esse é um fator um pouquinho mais novo, né? E é muito mais uma suspeita do que um caso que dá para dizer que esse é o motivo, né? Mas até a forte alta das empresas de tecnologia nos Estados Unidos pode estar sugando dinheiro mundo afora, né? No momento em que você vê várias empresas de inteligência artificial tendo um crescimento absurdo de lucro, de resultado, as ações subindo muito, por que eu vou correr o risco de investir naquele país de terceiro mundo com um problema fiscal, com um país de commodity, né? Hoje a moda, né? O mercado vive das suas narrativas, e hoje a narrativa do momento é AI, é tecnologia. E hoje, não temos empresas de tecnologia aqui no Brasil. Vou investir em Gerdau ou vou investir na NVIDIA? Pois Tá uma concorrência um pouco desleal. Em matéria de sensualidade, realmente a NVIDIA está ganhando. E Gerdau é um caso legal de ser citado, né? Porque até essa velha economia está sofrendo também pelo problema do outro lado do mundo, né? A China está passando por que a gente pode resumir como esgotamento do modelo econômico, né? A China viveu por muito tempo com o governo incentivando o consumo local, né, através de investimentos, infraestrutura, e aí geração de emprego, constrói casa e tudo mais, mas assim, não tem mais para onde escoar tudo isso, né? Então hoje a China tem exportado deflação mundo afora, né? Que toda a produção que ela tem a mais, ela está escoando, está jogando para o Ocidente, e isso, qualquer produto, né, do lado siderúrgico, né? Qualquer siderúrgica desse lado do mundo acaba sofrendo porque está vindo um monte de produto mais barato e acaba afetando as margens. Então até a Gerdau, né, além de não ser tão sexy quanto uma NVIDIA, ainda sofre com o preço super sexy dos produtos chineses, né? Então isso acaba pegando bem. Mas tem um ponto aí também no lado de AI que é importante ter em mente. Mas todo o dinheiro vai para AI? Cara, a NVIDIA está valendo trilhões de dólares. Então, assim, quando uma small cap sobe 100%, você fala que uma empresa de 1 bi de real mudou para 2, né? Quando uma empresa de 1 trilhão sobe todo esse valor, é muito dinheiro que ela está sugando. Então, é realmente um aspirador puxando dinheiro que podia estar em qualquer outro mercado, né? Então, aí a gente tem AI, que esse é um ponto que me preocupa um pouco mais, porque talvez essa onda não acabe, né? A gente pode até a gente começa a ter até uns sintomas de bolha por aí, né? Essa semana o Itaú BBA soltou um relatório sobre a NVIDIA, eles foram no evento da NVIDIA, acho que foi bem emblemático, que o título da matéria era que o analista falou que NVIDIA é um double outperform, né? Nossa. Que tem o outperform, né, que seria a compra, o neutro e o similar à venda, né? E ele explicou, né, que o double outperform não existe, mas ele saiu do evento vendo tantas opcionalidades em NVIDIA que se ele pudesse dar um double outperform, ele daria, né? Então,
tem aquele... Não dá para dizer que é uma bolha, né? Pô, porque tem fundamentos ali, tem coisa acontecendo, mas são aqueles indícios de euforia, né? Aquela coisa que você está muito empolgado, né? Você tá um pouco que nem a gente estava no final do ano passado com a Bolsa. Nossa, a Bolsa subindo 20% em 2 meses, empolgou. Então, é o assunto do momento. Então, enquanto não sair esse assunto da pauta, a gente pode ficar de lado. Tem outro fator aqui, que é importante colocar na mesa, que são os ruídos políticos, né? Acho que o investidor estrangeiro não olha muito para isso, mas o investidor local olha. E, assim, a gente teve uma sinalização clara de intervenção na Petrobras, né, com a suspensão do pagamento de dividendos. Ah, mas é só a Petrobras? Não. Você faz um movimento desse numa empresa super importante, cujo dividendo ia ser importante para o próprio resultado do governo. Então, assim, é até uma decisão economicamente não muito racional. Qual é o limite, né? O que pode acontecer com outras empresas de outros setores, com bancos, com a Vale, qualquer outra coisa, né? É difícil saber o que pode sair no pacote de maldades ali, né? Então... Não, realmente, não foi só a Petrobras, como você falou, a gente teve ruídos relacionados à Vale também. A própria Vale já entrou esses ruídos, né? Enfim. Que vieram do governo. Então... E a gente sentiu na pele a Vale porque é uma posição importante da nossa carteira. Ainda é. A gente ainda olha para o minério ali, o preço do minério em relação ao preço da Vale, mas incomoda. Assim, é algo que traz um incômodo mais do investidor local. Mas eu acho que isso o governo tem um pouco desse morde-a-sopra, né? Anuncia, vê a reação do mercado, aí talvez volta atrás. Então, tem um pouquinho disso, mas não é bom, né? No momento, quando as coisas já estão ruins, atrapalham, né? E tem também, aí são 2 fatores um pouco mais técnicos, mas que eles são pontuais, eles devem passar, mas estão atrapalhando agora e devem continuar atrapalhando. Que é a questão das letras incentivadas ainda, né? LCI, LCA, CRI, CRA, né? Todos aquelas emissões para ajudar o setor imobiliário e do agronegócio, né? Setores importantes para a economia, mas que tiveram incentivos ali, fugiram um pouco ali do que seria o certo, né? E isso acabou trazendo uma emissão enorme desses títulos. Mudou-se, né, o que vinha sendo feito, né? Algumas regras mudaram para que você impeça tantas emissões assim, ou tantas empresas entrando nisso, mas ainda tem um resquício, né? O resquício até é curioso, né? Porque o BTG fez uma conta que essa mudança pode trazer um impacto de até 120 bilhões de entrada de dinheiro na Bolsa. A conta dele os investidores que têm essas letras, esses títulos, né, na carteira, quando eles vencerem, não vai ter títulos melhores para você renovar. Se não vai ter título melhor, também a Selic vai estar menor, é capaz de ele vir para a Bolsa. Aí fizeram a conta lá, pode vir uns 120 bi. Mas esse é aquele famoso wishful thinking, assim. Né? Tem um pouco do wishful thinking, mas tem também um outro ponto, né? Que, a festa vai acabar. Vamos inundar o mercado com o máximo de letra possível. O investidor também, vamos comprar o que der, a festa está acabando, né? Então, porque é um investimento muito bom, né? Eu pego muito a frase que o André Jacurski falou no começo desse ano, né? O André Jacurski é um gestor inquestionável, né? Ele falava que essas letras incentivadas eram uma coisa completamente errada, né? Algo que é uma distorção absurda no mercado, não faz o menor sentido um investimento com liquidez, uma boa liquidez, né? Depois de 3 meses você tem uma liquidez boa com esses investimentos, isento de imposto de renda, pagando um super yield, né? Porque a Selic é alta e várias opções, né, empresas que fizeram boas emissões, ele achava aquilo um absurdo. Mas, como ele está, palavras dele, como eu estou no mercado para ganhar dinheiro e não para rezar a missa, meus fundos estão se aproveitando disso, né? Então, para o investidor era um produto interessante para investir. Para o próprio assessor também é um produto interessante para oferecer, porque ele tem até uma remuneração melhor do que se oferecer um fundo, né? Fora que os fundos também não tiveram uma janela muito boa, até facilita recomendar isso. Isso é um ponto que vai passar, mas ainda vai deixar seu resquício, né? Vai atrapalhar, acho que... E vai levar um tempo, né? Porque esses vencimentos vão acontecer em ondas, né? Aos poucos. Estima-se que lá para 2025 que esse dinheiro possa começar a entrar. Mas só de parar de sair já pode ajudar, né? Porque tivemos uma sangria muito grande nos fundos de investimentos, né? No final do ano passado. E tem um outro ponto também que é a mudança
nas regras dos fundos exclusivos, né? Basicamente, eles vão começar a ser tributados como fundos normais e isso ainda está em movimento, né? Isso é muito mais é algo que a gente até pegou recentemente conversando com alguns gestores. Tem muito dinheiro desses fundos exclusivos que está parado esperando o que vai fazer. Se vai criar uma previdência, se vai migrar para outro tipo de fundo, se vai investir lá fora, se vai... O que eles vão fazer não se sabe, mas eles estão esperando. Então, também é uma quantia significativa de dinheiro, né? Pensando num mercado que o volume financeiro na bolsa caiu, o dinheiro dos fundos, né? A gente teve muito resgate, então diminuiu o dinheiro em circulação ali. Esse dinheiro aqui também, que é significativo parado, isso ajuda essa sensação de... A bolsa parece um rouba-monte, né? Porque sobe um pouquinho um dia, cai um pouquinho no outro e não sai muito do lugar. Então, assim, acho que todos esses pontos ajudam a explicar um pouco dessa indiferença. Esses saques dos estrangeiros, né? São mais de 20 bi que deixaram a bolsa brasileira nesse primeiro trimestre. E disso tudo, acho que o juro vai cair. Acho que a AI vai continuar atrapalhando, acho que essa questão das letras vai continuar atrapalhando, mudança de fundos exclusivos, a gente deve ver uma resolução lá para abril, maio, e os ruídos, acho que brasileiro tem que estar acostumado a isso, né? Não dá para reclamar, é como reclamar que a bola está muito redonda no jogo, faz parte do jogo isso aí. Então, tem fatores que vão continuar atrapalhando no segundo tri e alguns que já vão passar. E... Pensando daqui para frente, né, cenário para renda variável para o resto do ano, enfim, você já antecipou aí um pouco, mas você fala com muita gente, as pessoas mais relevantes do mercado brasileiro. Qual que é o sentimento que você está vendo no mercado para a renda variável daqui para frente, né, para o restante do ano? Enfim, ainda tem chance de 2024 ser esse grande ano para a Bolsa? Ou agora as condições já estão um pouco diferentes? Júlia, assim, eu acho que essa resposta... vale colocar em diferentes perspectivas, né? Não acho que vai ser um ano espetacular pro Ibovespa, né? Só se o juro de fato começar a cair muito, esses ruídos diminuir, tudo isso que eu falei que pode acabar atrapalhando, sair e o juro cair muito rápido. O ponto é que pro investidor mais paciente, um investidor que, eu sou um investidor, pessoa física, que não tenho cotista, não tenho que prestar conta, minha cota não está lá todo dia ali no site para o cara ver se eu estou indo bem ou não. Para esse investidor, tem muita coisa barata. Tem muita coisa que vale a pena o carrego, seja para esperar uma valorização, seja para receber um dividendo. Tem muita coisa barata. Eu até escrevi numa newsletter recente que depois que acontece é muito óbvio, né? Fica... muito óbvio imaginar que o mínimo lá do Covid é óbvio que a bolsa ia subir 150%. A junção do UBS com o Credit Suisse era óbvio que o UBS ia ser o maior banco ali da Europa. O UBS subiu 60% agora, desde que foi feita a fusão, em um ano, né? No dia que foi anunciado, caiu 15%, porque estavam preocupados. Mas ninguém parou para pensar que de um dia para o outro ele ficou quase do tamanho dos grandes bancos americanos, né, em ativos sob gestão. Depois que acontece é muito óbvio. Eu acho que daqui a alguns meses, uns 12 meses, 18 meses, vai ter muita ação em outro patamar e vai ter muita gente olhando, nossa, era óbvio que essa ação ia subir, né? Olha o resultado que ela estava entregando, olha o dividendo que ela está pagando, mas talvez isso demore para ser percebido justamente por essa impaciência, né? Pouco dinheiro no mercado, fundos de investimento, por estarem tomando muito resgate, estão ficando imediatistas, então eles têm que dar resultado no curto prazo. Então, todos os gestores de ações que eu converso, a maioria deles são velho investor, citam Warren Buffett, Charlie Munger, aquela coisa do longo prazo, comprar... Só que se a ação cai 10% depois do resultado e ele não sabe explicar, é melhor trocar e ir para outra, porque meu cotista vai reclamar, né? Horizonte de longo prazo, resultado de curto prazo. Fica muito difícil dar esse diagnóstico, porque o nosso mercado está meio irracional nesse ponto. É bom para quem? É bom para quem pode investir com horizonte de longo prazo. Sim, tem muita coisa muito barata, assim, que vai pagar, está gerando caixa, vai pagar um bom dividendo
E aí tem a própria segurança pelo fato de ser uma empresa com baixa dívida ou até caixa líquido no momento de incerteza, né? Então, talvez a bolsa não suba muito, mas isso não é um problema para quem tem um horizonte de longo prazo. Legal. Ô, Salomão, eu queria agora que você colocasse seu chapéu de gestor. Enfim, vocês têm o Market Makers FIA, né, o fundo de ações. E para entender, né, assim, diante de todo esse cenário, você, enfim, estou entendendo que você está otimista. Mas quais são as tuas maiores convicções hoje, né? Enfim, tem muita oportunidade, mas tem umas maiores do que as outras. Sim. Assim, o que podia citar um ou dois Não, nomes, eu falo alguns aqui até para mostrar um pouco disso de... Eu não sei se eu me considero otimista com a bolsa como um todo. Eu me considero otimista com algumas oportunidades que estão bem claras. Assim. Eu vou falar a nossa maior posição, que acho que ajuda a explicar bem, né, que é a Mills. Né, é uma empresa... Bom, primeiro, a gente gosta de investir em empresas que... a gente não é uma carteira de small cap, mas a gente gosta de investir onde a gente consegue ter um diferencial de opinião. E geralmente isso está em small caps, porque são empresas que são menos acompanhadas pelo mercado. Então, se tem alguma coisa boa acontecendo lá, o mercado pode demorar mais para perceber. Ou até nesses momentos de vários resgates que a gente está vendo, mesmo que ela esteja entregando algo bom, às vezes o gestor está tendo que vender a ação para atender algum resgate e a ação não sobe ou até cai, né? A Mills é uma empresa que ela vem gerando um resultado já crescente já há um bom tempo. Ela está com uma estrutura muito boa de relação de endividamento dela. Então, ela tem bem resumido, né? Ela tem uma geração de caixa que está crescente. Esse resultado tem virado geração de caixa de fato na empresa, então ela pode ter uma boa distribuição de dividendos, pode ter, é uma empresa também que trabalha com investimento em meio de capital, então ela pode ter novos investimentos sem se alavancar tanto, embora ela esteja com uma estrutura bem segura. E é uma empresa pouco acompanhada. Assim, é uma empresa que até ela tem um passado lá, uns 10 anos atrás, ela foi uma empresa muito maltratada ali nos tempos de Lava Jato, então isso até cria ainda um resquício ruim para o investidor mais que tem essa memória mais longa, mas é outra empresa completamente diferente, né? Então, os resultados têm surgido, ela tem tido uma performance muito boa. E a gente gosta muito dela desse tipo. Assim, é uma empresa que se beneficia da queda de juros, mas mesmo que aconteça algum grande problema no Brasil, né, o juro não cair vai ser ruim para o Brasil como um todo, né? Mas ela tem ali ingredientes que deixam ela numa posição um pouco mais segura do que outros ativos mais alavancados ali. A Mills hoje é uma microcap ou uma small cap? Qual é o valor de mercado dela hoje? Ela já está em bi. Assim, eu não sei onde um começa e outro termina, tá? A gente gosta de chamar de microcap quando ela está a menos de 1 bi. Assim, mas ela é uma empresa que ainda tem um potencial bom para crescer ali. Eu diria que ela já está ali no grupo das small caps. Mas a gente tem uma outra ação que é completamente diferente de tamanho, de case, que também está entre as maiores posições, que é a Vale. A Vale é uma empresa que ela vai completamente na contramão da Mills de temos um diferencial de opinião, né? Porque se você conversar com um analista que está lá no banco estrangeiro, sentado do lado do porto da China, vendo quantos minérios estão sendo embarcados e tudo mais, ele sabe mais do que a gente sobre o que vai acontecer no resultado ali da Vale, né? Mas acho que quando a gente olha para um ativo, né, mais consensual assim, a gente gosta de comprar quando a gente acha que está muito óbvio que o mercado está fazendo uma conta errada, né? E assim, tem todo o ruído político atrapalhando a empresa, tem a questão da China, mas o ponto para o que a Vale está sendo negociada em bolsa e para o que ela vai gerar de caixa diante dos minérios nos preços atuais, ela está muito barata. Então, ela tem uma assimetria que é favorável e para a gente, dentro de uma carteira diversificada, é um ativo que está completamente descorrelacionado do Brasil. Né? Hoje, tirando a Vale, eu acho que toda a nossa carteira ela está
mais atrelada ali ao que vai acontecer na economia brasileira, né? Em outras palavras, se acelerar o corte de juros, a Vale não vai mudar nada. Assim, talvez mude a relação de endividamento, mas outras empresas da nossa carteira vão subir mais do que a Vale por isso. Mas até por isso a Vale entra ali numa composição mais defensiva. Agora, a gente gosta de exercer bastante o stock picking, né, de olhar, né, empresas que pouca gente está olhando e que foge um pouco dessa questão de Selic vai subir, Selic vai cair, o Brasil vai foguete ou vai virar um inferno, enfim. A gente tenta olhar mais para a empresa em si. Um caso legal, que é legal falar dessa semana, que está tendo um resultado impressionante, é a Eletromidia. Né? Uma empresa que, bom, talvez pelo meu histórico ali de Infomoney e tudo mais, vir do mundo digital, eu consiga ter uma sensibilidade maior de a importância dos meios de publicidade fora do tradicional jornal impresso, comercial da novela da Globo. Isso é algo que está mudando, né? Isso é algo que está crescendo lá fora, tem uma penetração muito maior. E a Eletromidia, por conta de alguns eventos que desagradaram o mercado no ano passado, ela foi fortemente penalizada e a relação preço em relação ao resultado que ela vai entregar ficou muito, muito atrativa para a gente. Demorou um pouco para a ação andar, teve que sair um resultado para mostrar um forte crescimento de receita, lucro, EBITDA. Ela agora voltou para R$1 bilhão de receita. A ação está subindo, ele desde que saiu o resultado uns 15% em 2, 3 dias. E isso começa a chamar a atenção dos investidores. Então é aí que a gente gosta, porque agora os investidores vão começar a olhar para essa empresa que está subindo. Vai começar a questionar o analista do banco que é atendido por ele, né? Quando eu falo o grande investidor. Ele vai olhar, vai fazer conta, vai ver que está interessante. Então vai começar esse ciclo virtuoso que a gente já pegou no começo. A gente gosta disso, até nossa proximidade com o mercado nos ajuda nisso, né? A gente sente um pouco o que está sendo a queridinha do mercado, que a gente evita, e o que está sendo a odiada, que a gente gosta de olhar com mais carinho. A Vale é um caso desse, né? A Vale é uma empresa que conheço poucos gestores que tem. Quem tem não gosta muito de falar que tem, né? Pega meio mal hoje em dia. Então é nesse tipo de empresa que a gente gosta de investir olhando para o longo prazo. A gente não gosta de comprar coisa muito cara, não, e nem muito consensual. Legal. Então a gente foge disso. Sobre a Eletromidia, é interessante que a Globo já percebeu, tanto que ela comprou uma participação na empresa, então já se sentiu um pouco ameaçada ali. Eu até não ia entrar muito no detalhe ali, mas o case tem um pouquinho de, a gente gosta de chamar de situações especiais, né? A Globo, ela já tem quase que o limite para acionar o gatilho para fazer uma OPA de fechamento de capital da empresa. Então a Globo já chegou no limite ali, ela de fato entendeu que tem oportunidade ali. Tem também no capital dela um fundo de private equity, já está há 10 anos nela, na Eletromidia, em uma hora ele vai querer vender. E a gente sabe que algum deal pode acontecer aí. Mesmo que não aconteça, é uma empresa que está barata e entregando um bom resultado. Então a espera joga a nosso favor ali. Mas se sair algum deal, a gente tem ali alguns preços, né, ancorados, né? A última transação que foi feita com a empresa foi no valor de R$25 por ação, né? Onde a Globo aumentou a sua participação. A empresa hoje está valendo algo perto de R$20, R$21. E essa aquisição foi para pegar uma fatia minoritária na empresa. E quando você vai comprar o controle da empresa, geralmente se vende com um prêmio. Então a gente imagina que R$25 seria o preço piso para uma eventual aquisição, uma eventual transação, que não dá no nosso... A gente não trabalha com... A gente não está investindo pensando nisso. A gente sabe que isso está na mesa ali, né? Mas a gente olha para ela como uma empresa barata entregando bons resultados, que tem essa opcionalidade que joga a nosso favor. Tá ótimo. Bom, acho que a gente pode passar agora para o segundo bloco do nosso programa, mas antes vou pedir mais uma vez aqui para você que está acompanhando a gente, se você está aqui assistindo o podcast Touros e Ursos pelo YouTube, você pode, né, curtir esse episódio, né? Assim o nosso conteúdo chega para mais pessoas, o algoritmo aqui, a inteligência artificial do Google entende que esse programa é relevante e acaba levando esse conteúdo para mais pessoas. Você também pode seguir o podcast Touros e Ursos pelas plataformas de áudio, né, incluindo o Spotify.
Inclusive, no Spotify você pode ouvir o podcast na velocidade que você quiser. Você faz isso, Júlia? Não, porque eu não sou da geração Z, então eu não acelero o áudio, nem os vídeos. Confesso que às vezes eu dou uma aceleradinha. Eu vou até o 1,5 ali na hora que eu tô lavando a louça ali, mas... enfim, é uma opção também aqui dos tempos modernos, então você pode acompanhar a gente. É só procurar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts do Spotify. Bom, posso só fazer um comentário sobre isso? Claro. Eu sou uma pessoa que não fala muito rápido. E eu percebi que eu tenho que começar a falar mais rápido, porque as pessoas ouvem o meu podcast num player acelerado. E quando elas conversam comigo na vida real, falam, nossa, mas parece que você fala tão mais rápido. Eu falei, não, provavelmente você vê o podcast num áudio acelerado, né? Eu pareço que eu tô sempre como se tivesse acordado 5 da manhã, né? Morrendo de sono, mas não. Eu já falo devagar, mas o podcast fez eu parecer ainda mais devagar. Né? Eu até contei essa história também aqui nos episódios atrás, que eu encontrei um amigo no carnaval. E ele... Fazia tempo que a gente não se encontrava, e ele também acompanha o podcast. E quando ele falou assim, nossa, sua voz tá diferente. Aí ele falou, nossa, que eu tava te ouvindo sempre em 2 vezes no Spotify. Então a voz de pato não me agrada, por isso que eu não acelero o áudio. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que agora a gente pode passar para os touros e ursos da semana, que é a parte que a nossa audiência mais gosta, seja para falar bem ou para dar também aqui uma cornetada na gente, dependendo das nossas escolhas. Bom, os touros são aqueles destaques positivos, quem está em alta nesse momento no mercado, e os ursos, né, são aqueles que já não estão numa fase tão positiva, e a gente sempre lembra que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã, não é uma perseguição aqui pessoal contra ninguém, é que a gente está só comentando aqui, né, bem aqui para pegar o pulso do mercado. E a gente começa pelos ursos, Salomão, aqui tradicionalmente, e pelo nosso convidado. Então vou passar a bola aqui para você, para te perguntar aqui quem que você escolhe como urso dessa edição. Eu tava pensando qual ação que eu falaria, mas eu pensei em pegar um grupo de ações, porque eu estava fazendo lá o balanço do trimestre, né? E eu percebi que das empresas que fizeram IPO na Bolsa em 2021, 10 dessas empresas estão caindo, né? Mais de 20% nesse primeiro trimestre de 2024. Então, foram empresas que vieram para a Bolsa em 21 e, a gente sabe que os IPOs não foram tão bem, mas caiu em 21, caiu em 22, caiu em 23. Aí em 24, quando você fala, não, agora acalmou. Não, elas estão caindo mais de 20%. Algumas delas caindo mais de 50% nesse primeiro tri de 2024. São tudo 10 empresas. Então, acho que os ursos aí estão para as novatas da Bolsa de 2021. Não são todas, mas a maioria está caindo. Essa safra foi muito ruim, essa safra de IPOs, em termos de desempenho na Bolsa. E eu acho que isso também influenciou um pouco o fato de a gente estar vivendo hoje uma seca de IPOs. A gente está com um problema oposto hoje, que a gente não tem empresas novas na Bolsa já, desde o IPO do Nubank, que nem foi um IPO puro sangue na B3, foi uma dupla listagem. A gente não vê uma empresa nova na B3 e eu acho que esse fenômeno também se explica muito pelo desempenho dos papéis. Vale destacar que uma das que está indo bem é a Eletromídia, tá? Que a gente está na cara. Um dos IPOs que foi bem em 2021. Mas quando o juro cair, as empresas vão voltar. É aquilo lá que eu falei, né? O juro, quanto mais baixo tiver, maior vai ser o preço. O cara sabe disso, o cara que vai vender, né? Então ele vai esperar o juro cair para vender a empresa. É isso aí. Julia, quem é o seu urso? Bom, o meu urso da semana... Aproveitando aí que o presidente da França, Emmanuel Macron, veio visitar o Brasil, tirou umas fotos lá divertidas com o presidente Lula. Eu vou falar As fotos da festa estavam ótimas. As fotos da festa ficaram ótimas, .exe. Eu vou escolher uma empresa francesa, mas que tem uma relação forte com o Brasil. Eu escolhi o Casino, né, a rede de supermercados que foi controladora do Pão de Açúcar, hoje tem só 20% do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar que foi recentemente, inclusive, urso aqui. A gente está numa onda de ursos varejistas, né, e lá fora não está sendo diferente, como a gente pode ver pela história do Casino. E eu escolhi essa semana porque essa semana as ações do Casino na Bolsa de Paris chegaram a cair quase 50% num único dia, né? E se tornaram penny stocks, né? Aquelas ações negociadas por centavos, chegaram a ser negociadas ali na casa de 11 centavos de euro.
E no acumulado do ano, as ações acumulam aí uma perda de quase 90%, só nesse trimestre, né, as ações do Cassino. Esse tombo dessa semana foi uma reação justamente dos acionistas ao anúncio de que o Cassino faria uma emissão de bilhões em ações ordinárias para abater a sua enorme dívida e, com isso, ocasionaria aí uma brutal diluição da base acionária de uma participação de 1% do capital da empresa para 0,003%. Então, uma diluição bem forte. Todo mundo aí saiu vendendo e essa operação aí, que foi realizada na última quarta-feira, faz justamente parte dessa reestruturação que o Cassino está vivendo. A gente já comentou até sobre ela no programa. O Cassino está em recuperação judicial e está passando por uma reestruturação aí da sua dívida por um consórcio de bancos e credores liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky. E esse consórcio aí, essa reestruturação prevê a injeção de 1,2 bilhão de euros na companhia e a conversão de dívidas em ações, reduzindo aí a dívida em 6,1 bilhões de euros. Então, é uma empresa que está aí bastante encrencada, em dificuldades, com essa operação aí de oferta de ações, né? A liderança do Cassino passou para as mãos desse consórcio que passa a deter 52% da empresa, e justamente nessa recuperação judicial, o Cassino fez uma série aí de desinvestimentos, né, vendas de ativos, e um desses desinvestimentos foi a sua venda na participação no Pão de Açúcar, agora ali com uma participação minoritária que o Cassino acabou ficando. Então, realmente, o Cassino teve uma época aí de crescer muito por meio de aquisições, fez muita dívida nessa época, perdeu participação de mercado e acabou encrencada e entrou aí nessa fase de reestruturação bastante difícil aí, que está tentando se reerguer agora, mas não sem antes sacrificar bastante o preço das suas ações. Então, por isso, é o meu urso da semana, Vini. Legal. Eu vou falar do meu urso aqui, que é um dos nossos ursos mais assíduos, Júlia, que nos acompanha aqui semanalmente, sabe? Para se manter no mesmo segmento, né, econômico. Também é uma varejista, as Casas Bahia. Já ostenta, a cada pelo menos um por trimestre, um urso por trimestre. A Casas Bahia vem ganhando e apresentou mais um resultado muito ruim no quarto trimestre, para a surpresa de 0 pessoas. Assim, não havia expectativa do mercado para o resultado. Já era ruim e o grupo conseguiu entregar um prejuízo ainda maior do que o esperado. Foi até redondo, né? R$ 1 bilhão agora entre outubro e dezembro de 2023. E que, em tese, é a melhor época do ano para o setor, né? É o quarto trimestre, é a época em que as varejistas mais lucram, mais têm receita. É claro que teve ali um período, uma base de comparação um pouco mais difícil, porque no quarto tri de 22 a gente teve a Copa do Mundo, mas ainda assim não justifica, né? Assim, a maior parte desse prejuízo veio do processo de reestruturação em andamento das Casas Bahia. A empresa vem fechando uma série de lojas, desovou estoques, né, o famoso saldão, e cortou bastante em despesas com o pessoal. Só que isso gera um custo de frente que a empresa acaba, que a conta chega primeiro, chega antes dos resultados. Só que o problema é que do lado operacional os números também não vieram bons. As Casas Bahia tiveram queda de receita, queda de vendas. E assim, a gente comparando com outras varejistas, a gente teve, por exemplo, o Magalu, que não apresentou um balanço assim estupendo, mas a gente já viu vários sinais de recuperação. E sem falar no Mercado Livre, que está, enfim, voando. Então, nessa comparação relativa, as Casas Bahia ficam ainda numa situação ainda mais difícil. Então, com isso, enfim, as dúvidas sobre o futuro das Casas Bahia continuam. Acho que ainda não está resolvido se a empresa vai conseguir passar por esse processo. Hoje ela vale pouco mais de R$600 milhões na B3. O Magazine Luiza, que também registrou uma queda violenta no valor de mercado desde 2021, ela vale R$13 bilhões. Assim, então, assim, é um tamanho desproporcional. E o Mercado Livre vale algumas vezes mais do que as duas juntas.
Eu vejo assim que o pessoal, a administração está correndo ali para resolver as questões, mas eu vejo ali o Renato Franklin, né, que é o CEO da empresa, como aquele técnico daquele time que está na zona de rebaixamento, sabe assim? E jogando num campeonato, jogando a Champions, assim, que tem ali, né, que tem um Mercado Livre, que tem uma Amazon, né, que nem é listada aqui no Brasil. Então fica difícil reagir, né? Então, mas a gente vai acompanhar aqui as próximas rodadas, mas por enquanto, Casas Bahia leva aqui o meu prêmio de Urso da Semana. Bom, e agora eu queria comentar uma coisa sobre a Casas Bahia, que foi uma reportagem que eu li da Camille, né, que escreveu aí no Seu Dinheiro, que foi o título, achei, né, que o CEO está confiante e animado, né, que foi após prejuízo bilionário, o CEO da Casas Bahia está confiante e animado para 2024. O mercado não compra a ideia e a ação cai forte, mas achei um pouco daquele, né, prejuízo de 1 bilhão, não, mas estou confiante, estou animado. É bem o treinador que não tem que acreditar. O grupo está unido, são aquelas palavras que você tem que falar ali naquele momento difícil. Enfim, mas eu acho que eles vêm fazendo o trabalho que tem que fazer. Que tem que fazer. Mas, enfim, mas o resultado não depende apenas das pessoas que estão ali. Bom, vamos agora falar de coisa boa, vamos falar dos touros da semana, os nossos destaques positivos, e vou passar mais uma vez aqui a bola pro Salomão. E aí, Salomão, qual que é? Pra quem você quer eu queria falar um touro fora de mercado aí, tá? Manda bala. Assim, vou citar um touro de mercado que eu não sei muito a explicação, só vi o gráfico que me chamou muita atenção, que é do Cacau, né? Que subiu mais que o Bitcoin aí nesses últimos dias, então chamou muita atenção a disparada do Cacau ali nos mercados. Enfim, eu não sei o quanto isso vai impactar a Páscoa, ou se já foi muito tarde, mas talvez atrapalhe um pouco o mercado de chocolate. Mas o touro, para mim, sem dúvida nenhuma, menino Hendrick, que acho que quem investiu ali no Hendrick, certamente o presidente Real Madrid está muito feliz, o Palmeiras está muito feliz. Garoto que já estreou com estrela, fazendo gol contra a Inglaterra, o gol da vitória. Falaram que foi um golzinho meio de sorte ali, aí ele entrou contra a Espanha em 4 minutos, fez um golaço ali para empatar o jogo. Então, garoto Hendrick, sem clubismo, né? Apesar de ser palmeirense, né? Mas eu acho que eu diria isso mesmo não sendo palmeirense, porque resgata um pouco daquela esperança de que a gente pode ter um ídolo ali na seleção brasileira, já que a gente tem uma seleção que carente um pouco daquele camisa 9, fazedor de gol, com uma história legal, até então com uma cabeça boa, né? Enfim, um pouco mais conectado ali à torcida, né? Sei lá, tenho sentido um envolvimento maior das pessoas com a seleção, e acho que o Hendrick pode ter uma história bem legal aí daqui pra frente. É um small cap ainda, né? Mas vamos ver. Não, e ele vem batendo, ele vem colecionando aí números impressionantes. Eu acho que o mais jovem, se não me engano, a marcar um gol em Wembley, né? Então, assim, e fora o que ele fez pelo Palmeiras com 16 anos de idade, né? Acho que, enfim, quem viu ali de perto, né? Palmeirenses e botafoguenses viram de perto ali o poder dele, mas acho que é muito mais essa expectativa mesmo, né? Um garoto muito jovem, com uma cabeça boa e com estrela aí, podendo virar um grande ídolo. Para mim é o touro da semana, aí, sem dúvida. Legal. Júlia, eu vou passar na sua frente aqui para você fechar. O meu touro da semana, ele também não está relacionado diretamente ao mercado, mas ele é um pouco polêmico e eu vou tentar me explicar bem aqui na hora que eu for detalhar aqui. O meu touro da semana vai para o The New York Times, que é o jornal norte-americano, que deu o grande furo de reportagem da política brasileira nesse ano até o momento. Não foi feito por um jornal brasileiro, foi por um jornal norte-americano. A publicação revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro se abrigou 2 dias na Embaixada da Hungria, lá em Brasília, durante o Carnaval. E isso aconteceu ali pouco depois que o Bolsonaro teve o passaporte apreendido por decisão da Justiça. O Bolsonaro acabou confirmando que realmente esteve na embaixada, e ele alegou que esteve lá para manter contatos, aqui entre aspas, para manter contatos com autoridades do país amigo. Claro que isso rendeu uma polêmica enorme, porque os adversários do Bolsonaro dizem que, na verdade, ele estava tentando escapar de uma possível prisão. Isso porque as embaixadas são consideradas território estrangeiro. Então, se o STF eventualmente tivesse feito algum pedido de prisão e ele estivesse na embaixada da Hungria, ele não poderia, né, assim, ele não poderia ser preso lá. Essa é a teoria. O Bolsonaro nega isso. E eu não vou entrar aqui nas intenções do presidente. Enfim, obviamente ele
ele vai dar a versão dele e os adversários vão, obviamente, criar a sua própria narrativa. Mas eu queria... o meu touro é especificamente aqui para o jornal, porque eu achei que foi um trabalho de jornalismo muito bem feito, sabe? Porque, para chegar na notícia, primeiro, o The New York Times, os repórteres tiveram boas fontes, que eu acho que, assim, uma condição fundamental, né, assim, para um bom jornalista é ter acesso às fontes certas. No caso ali, a gente não sabe, né? Eles não dizem como eles conseguiram o material, né? Mas eles tiveram acesso a câmeras do circuito interno lá da Embaixada da Hungria, lá em Brasília. E os repórteres analisaram 3 dias de filmagem. Quer dizer, também não sentaram ali, né? Então, eles receberam esse material bruto e olharam ali durante 3 dias. E, poxa, as imagens, você só vendo aquelas imagens, poxa, hoje com a inteligência artificial, você poderia falsificar essas imagens facilmente. Então, seria até irresponsável os jornalistas publicarem qualquer reportagem com base apenas nessas imagens. Mas, para confirmar, eles ainda se valeram de imagens de satélite que mostraram que o carro do Bolsonaro estava estacionado na garagem da embaixada nos dias que coincidiam com os da filmagem. Assim. Então, foi um trabalho que não foi só um trabalho de ter boa sorte, não foi assim, teve sorte ali, o cara contou a história para o jornalista, né? Fala um pouco sobre isso no caso do Watergate, né? Eles tiveram sorte lá, o cara contou tudo para os jornalistas. Nesse caso aqui, eles tinham as fontes, mas também fizeram um trabalho de ir a campo, de ir atrás de pesquisar e, enfim, fizeram a checagem da informação. Para mim, um baita trabalho de reportagem. E aqui, só para esclarecer também, e não é por ser o Bolsonaro, tá? Aqui também, antes que alguém venha dizer que eu estou falando do The New York Times porque foi uma notícia potencialmente contra o Bolsonaro, não é por isso. Eu entendo até que, imaginem, né, assim, se você gosta do Bolsonaro, imagina, por exemplo, se durante a Lava Jato saísse uma notícia de que o Lula passou 2 dias na embaixada da Venezuela, por exemplo. Sabe assim? Seria uma baita notícia. É a notícia que eu gostaria de dar. Tanto do Bolsonaro, eu como jornalista, adoraria dar esse furo de reportagem. Tanto do Bolsonaro como do Lula, né? Assim, porque essa é a função do jornalismo, sabe? Acho que o New York Times cumpriu muito bem, assim, a notícia era verdadeira, o Bolsonaro confirmou. Então, assim, poxa, trabalho assim, barba, cabelo e bigode. Então, assim, fica aqui o meu touro pro The New York Times. E agora eu vou passar para você, Júlia. Quem é o seu touro da semana? Meu touro da semana, Vini, aqui para dizer adeus no programa, eu queria escolher... Eu vou falar do Lollapalooza, um festival de música que foi realizado no último fim de semana, aqui em São Paulo. Mas eu queria dar o meu touro mais especificamente para um dos shows, que foi o do Titãs, que encerrou o dia de shows de sábado. Mas eu queria primeiro falar do festival, porque, assim, eu nunca tinha ido no Lollapalooza. Não sou muito o público-alvo, né? Porque o pessoal que vai no Lolla geralmente é de uma geração mais jovem do que a minha, né? A Beatriz está acompanhando a gente aqui, é o público-alvo. Exatamente. Temos hoje uma plateia aqui no estúdio que é o público-alvo do Lolla e foi, inclusive, no mesmo dia que eu. Mas, enfim... Se vocês confiam em alguém com mais de 30, eu vou falar aqui que eu achei o festival muito bem organizado, pelo menos nesse ano. Eu vi que foram feitas algumas mudanças, né, das últimas edições para esse ano, né? Teve várias melhorias, então os banheiros deixaram de ser banheiros químicos e passaram a ser aqueles banheiros de containers que também são usados no Rock in Rio, que são banheiros, né? Banheiro químico é um negócio meio assustador mesmo. Pouquíssimas filas, né? Porque em outros anos tinha muita reclamação de fila para comer, para comprar bebida, para ir no banheiro. A minha experiência, pelo menos, foi de assim... Havia até filas, mas filas curtas que andavam rápido e bem tranquilo nesse sentido. Muita opção para comer e beber, até, inclusive, opções para minha geração, assim, que é mais chata para comer e beber, tinha também, né? Teve também a questão do transporte, né? Porque dessa vez teve um trem exclusivo, né? Que ia direto de uma estação, da Estação Pinheiros, uma estação bem central em São Paulo, e deixava na estação do Autódromo de Interlagos, onde foi realizado o festival, né? Então fizeram esse trem expresso para quem foi de transporte público, né? E as estações abertas 24 horas para o pessoal poder ir embora mais tarde. E eu
particularmente, não fui de transporte público, eu fui de transfer, né? O transfer oferecido pelo próprio festival. E foi uma experiência super tranquila. Eles deixam dentro do autódromo, então, assim, quem puder pagar, eu recomendo. Porque eu não precisei andar muito. Tava chovendo, porque tá sempre chovendo no Lola, porque é sempre numa época chuvosa aqui em São Paulo. Então, essa parte foi bem de boa. Eu achei a experiência toda bem tranquila. Então é aquilo, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa edição foi bastante boa nesse sentido. Teve muita reclamação por causa da chuva, que, bom, enfim, é um evento natural, não tem muito como controlar, um festival ao ar livre, que eu acho que é legal por ser ao ar livre, inclusive, não seria tão legal se não fosse, eu acho. E muita lama, né? Porque lá tem muita grama, enfim, quando chove muito, como choveu consideravelmente, dá muita lama, o pessoal fica escorregando. Mas eu fui de bota de trilha, inclusive jovens que estiverem ouvindo, essa é a recomendação aqui da tia. Vão de bota de trilha ao Lollapalooza, que é sucesso, vocês não vão escorregar. Mas como é sempre carnaval no Brasil, o pessoal que tava lá, mesmo de all-star branco, escorregando pra caramba, tava muito de boa, o pessoal curtindo muito. Eu achei que a galera tava se divertindo. Bom, dito isso, né, sobre o festival, eu fui no sábado, né, que foi encerrado pelo show dos Titãs, que eu queria falar aqui, dar o destaque, o meu touro da semana. Era o último show da noite e eu cheguei em casa super cansada. No dia seguinte, é aquela coisa, né? Você sai no sábado, no dia seguinte você fica prostrado, doente. Domingo eu só queria ver o domingo passar. Mas, como eu só quero saber do que pode dar certo, queria falar do Titãs Encontro, a última edição da turnê do Titãs Encontro com a formação original da banda, que, na minha opinião, é a maior banda de rock brasileira, né? Ainda em atividade, inclusive. Mas eles fizeram essa turnê especial com mais de 40 shows, com todos os membros originais, exceto, é claro, o Marcelo Fromer, falecido. E, inclusive, o Arnaldo Antunes, que saiu da banda lá no início dos anos 90. A minha geração já não pegou o Arnaldo Antunes na banda, mas ele fez essa turnê. Eu não tinha chegado a nenhum show dessa turnê, mas eu já tinha ido a shows dos Titãs no passado. E eles fizeram o ultimíssimo show da turnê Encontro no Lollapalooza, como headliners e encerrando a noite de sábado, que tinha outras bandas de rock legais também, mas eu achei que foi, assim, um tributo bacana para os Titãs, assim, serem coroados como headliners e último show da noite de um Lollapalooza. E foi, como sempre, na minha opinião, um show impecável por parte dos caras. Deu para ver que lá o pulso ainda pulsa, entendeu? E caras como eles estão ficando raros. Enfim, e eu queria dar o touro para eles porque, enfim, pro Lola, som impecável, realmente, assim, todos os shows. Teve alguns problemas técnicos, mas a qualidade do som foi muito boa. E pro Titãs, que fez, eu achei, um show muito emocionante, assim, muito carregado de emoção. Enfim, como em outras edições dessa turnê, o Branco Melo contando lá sobre a questão que ele teve um câncer na garganta, enfim, passou por uma série de cirurgias, mas estava lá cantando mesmo com a voz rouca e curtindo muito no palco, se divertindo muito. Então eu achei assim que ficou um fechamento legal para uma turnê de reunion, aí, de reencontro de uma banda incrível num festival que eu achei que deu certo, apesar de toda a lama. Então esse é o meu touro da semana, Vini. Legal, bom, e fica aqui o desafio para quem está acompanhando a gente, para descobrir e encontrar quantas referências a músicas dos Titãs a Júlia fez enquanto estava aqui laureando a banda como touro da semana. Não, posso fazer um comentário do Lola? Achei genial todas as referências aí ao Titãs. Nunca foi uma banda que eu ouvi muito, embora eu já tenha acompanhado demais o Titãs, mas a música do Arnaldo Antunes, Se Tudo Pode Acontecer, foi a música que eu usei para recitar meus votos para minha esposa no meu casamento, que é sensacional, assim, a música. Então tem um grande respeito e admiração. É que o meu estilo de rock é um pouquinho mais pesado.
Agora, de Pô, festival... cabeça de dinossauro. Não, eu até, quando você falou Titãs é o maior do Brasil, eu falo, você já ouviu Muqueca de Rato? Mas acho que aí ia mudar demais o rumo. Mas de festival, eu acho que o Lollapalooza, eu não fui nesse ano, mas em termos de estrutura, sem dúvida, é um dos melhores festivais do Brasil. Mas, pra mim, assim, eu era tanto de ir em festival uns anos atrás, hoje em dia, pra mim, é tudo tão cheio, tão grande, por melhor que seja a estrutura. Eu acho que ouvindo você falar, me dá até um certo arrependimento de não ter ido, mas eu acho que na hora, assim, eu ia olhar o tempo que tava, o frio, eu falei, não, deixa eu ficar. O tempo desanimou, eu acho, mas o que eu achei legal foi o som tinha muita qualidade e chegava muito longe. Então, se você quer ficar mais atrás, mais tranquilo, sem empurra-empurra, tinha espaço para dançar à vontade e você ia ouvir perfeitamente o show. Então foi isso uma coisa que eu acho que agrada um pouco mais aos mais velhos e que eu gostaria de destacar aqui, porque realmente você não precisa ficar na confusão e você ainda assim pode curtir bastante, porque essa questão da estrutura eu acho que dá para todos os gostos ali. Bom, legal. Com isso, a gente pode colocar um pulso final nessa edição do podcast Touros e Ursos, mas é claro, gostaria de agradecer demais aqui a presença do Thiago Salomão. Valeu, Salomão. Pô, valeu, Vinícius. Valeu, Júlia. Obrigado, viu? Legal, Júlia. Não vai ter Lollapalooza tão cedo, mas na semana que vem a gente está de volta, certo? Estamos de volta. Agora é semanal. É isso aí, pessoal. Também não se esqueçam de acessar seudinheiro.com. Aquele abraço e até a próxima.